tá? Coloca sua família no sofá, chama os amigos pra assistir isso aqui, porque é surreal. Até pro Brasil, que é um país dos escândalos diários de corrupção, isso aqui supera tudo. O senhor não vai até o fim. O senhor vai até o fim com a candidatura? Olha, tem uma possibilidade de eu não ir até o fim. Eu tenho um preço para isso. Eu vou negociar. Eu tenho um preço para não ir até o fim. E para mim o Tarcísio é o principal cara do nosso time hoje. Porque eu tenho a convicção de que a gente vai resgatar o Brasil, a gente vai ganhar a eleição. Olá pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Bruno. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, então deixa o seu like e inscreva-se no canal. Decisão sobre impeachment racha o STF e Gilmar corre sério risco de derrota no plenário. É isso mesmo. O Supremo Tribunal Federal está com seus integrantes divididos em relação à decisão do ministro Gilmar Mendes, que restringiu a propositura de impeachment contra ministros da Corte. Ao menos 4 magistrados demonstram desconforto com a medida cautelar. A decisão será votada em plenário virtual na próxima sexta-feira. A medida de Gilmar, que não foi previamente comunicada a todos os integrantes do tribunal, gerou insatisfação em parte dos ministros. Além dos 4 desconfortáveis, outros 3 ainda analisam alternativas para a questão, o que pode ocasionar uma derrota de Gilmar no plenário. O senador Everton Rocha, do PDT, divulgou na sexta-feira um relatório que faz concessões ao Supremo, mas não oferece o mesmo grau de proteção estabelecido pela decisão do decano. A avaliação predominante do tribunal é que a Lei 1079/50, em vigor no Brasil há mais de 7 décadas, facilitava excessivamente a abertura de processos contra ministros do STF. A polarização política também contribuiu para o aumento desses pedidos nos últimos anos. Escândalo explode nesse domingo. Toffoli viajou em avião privado com o advogado do caso Master para ver o Palmeiras perder para o Flamengo em Lima. Esse vídeo aqui é tão grave que eu te sugiro assistir ele na televisão da sua casa, bem grande, para você poder ler o escândalo que é isso aqui, tá? Coloca sua família no sofá, chama os amigos para assistir isso aqui, porque é surreal. Até pro Brasil, que é um país dos escândalos diários de corrupção, isso aqui supera tudo. Vamos lá, essa decisão do Gilmar Mendes de blindar os ministros do STF, de imediato todo mundo achou que era uma decisão para blindar Alexandre de Moraes. Foi o que nós pensamos de imediato. Mas e se não foi para blindar Alexandre de Moraes? E se foi para blindar outros ministros do STF por causa de um escândalo que está surgindo agora? Tudo leva a crer que é isso que está acontecendo. Banco Master financia eventos, financia jantares, até aí tudo bem. Não tem como a pessoa saber se o cara que está financiando um evento para ela ou um jantar é um corrupto ou não, certo? Só que aí, de repente, surge essa notícia aqui, ó. Quando o Dias Toffoli, de uma maneira absurda, blinda o processo de investigação do Banco Master. Dias Toffoli mandou transferir para a corte qualquer decisão envolvendo o caso do Banco Master. Com essa ordem, todos os procedimentos investigatórios devem ser paralisados nas instâncias inferiores. A decisão de Toffoli atende, em parte, pedido das defesas do dono do banco, Daniel Vorcaro, e de outro réu na Operação Compliance Zero, que investiga fraude bilionária no sistema financeiro. O pretexto é... A própria Globo fala que é um pretexto, tá? Agora eu vou te mostrar a profundidade do que está acontecendo. Primeiro, vou pegar essa matéria aqui, ó. Toffoli foi a Lima em jato privado com o advogado do caso Master para ver o Palmeiras perder. O Toffoli entra no avião privado de um empresário e viaja para Lima para ver um futebol, uma partida de futebol, o jatinho de Luiz Oswaldo Pastore, né? E ele viaja para Lima com esse cara aqui, ó, Augusto Arruda Botelho. Grava esse nome. Augusto Arruda Botelho, que é ex-secretário nacional da Justiça do governo Lula. Arruda Botelho é torcedor do Verdão. Então eles viajam lá, né, bem bonitinho. É advogado de Luiz Antônio Boom, que é o cara do compliance do Banco Master preso na operação da PF. Então o Dias Toffoli, poucos dias antes de tomar essa decisão de blindar o Master, viaja com o advogado do cara que ele está julgando num jatinho particular. Já é ruim. Calma. Você sabe quem que é esse Augusto Botelho? Eu vou te lembrar. Você vai lembrar agora, na hora que você ver a cara desse cidadão aqui.
O Augusto Botelho é esse aqui, ó. Um cara que debatia com Coppola, aparecia no CNN, ele era o grande defensor do Lula e um cara que mais atacava a Lava Jato. Inclusive aqui ele falando que essas prisões provisórias, preventivas da Lava Jato, era tortura. Isso tem um nome, tortura. Prender uma pessoa para que ela delate tem um nome e eu vou voltar a repetir, tortura. Que é o que foi feito com Mauro Cid, que é o que foi feito com várias pessoas do caso do Bolsonaro, que é o que foi feito com Felipe Martins. Mas na época da Lava Jato era tortura. Mas bem que não precisa falar da Lava Jato agora, não. Quero falar sobre outra coisa. Eu quero falar que este cara foi que pediu pro Dias Toffoli blindar o dono do Banco Master, o Vorcaro. Decisão de Toffoli sobre Master atendeu a um recurso de Arruda Botelho, seu companheiro de viagem. Olha que gracinha. Foi atendendo a um recurso de Augusto Arruda Botelho, advogado de Luiz Antônio Bull, diretor de compliance do Banco Master, que está preso, que Dias Toffoli decidiu na quarta-feira passada dar acesso a todos os elementos de provas e documentados da investigação da PF que seja de interesse do seu cliente. Toffoli determinou que todas as novas ações e medidas de investigação passem a ser previamente submetidas não a mais à Justiça Federal, mas ao crivo do Dias Toffoli. Ou seja, o crivo do próprio Dias Toffoli, né? Agora, o guardião master do processo. O sigilo máximo também foi decretado a fim de evitar vazamentos que obstaculizem as investigações. Toffoli, que foi para jantar pago pelo Banco Master, que foi para evento pago pelo Banco Master, que viagem já tinha particular com o advogado do cara preso no caso do Banco Master, decide puxar para si toda a investigação, toda, e manda fechar tudo e blindar. Ninguém faz mais nada, não tem nenhuma operação policial, nenhuma quebra de sigilo, nada. Lembrando que o cara do Banco Master foi liberado e no caminho para casa falou que ia curtir com um vinho de R$9.000. Agora tem mais. Tem mais gente trabalhando na defesa do caso do Banco Master. Gente, presta atenção, o cara do Banco Master, ele ia comprar um iate de 500 milhões de reais. Imagina o tanto de dinheiro que esse cara deu calote. O tanto de dinheiro que esse cara roubou. O tanto de gente que ele comprou. E aí, cereja no bolo. O contrato do Master com o escritório da mulher de Moraes. Não só o Arruda Botelho, que é o cara do Lula, viajando no jatinho, consegue que o Dias Toffoli blinde todo o caso do Master, mas uma outra pessoa que está trabalhando para defender esses corruptos do Master é a esposa do Alexandre de Moraes. Entre os documentos recolhidos no Banco Master pela PF na Operação Compliance Zero do mês passado, está o contrato de honorários do escritório da advogada Viviane Barsi de Moraes, mulher de Alexandre de Moraes. O problema é que não falou o valor aqui, né? Qual foi o valor que a Viviane recebeu? E agora? A Viviane está na Magnitsky. Então, se ela está trabalhando com o Banco Master, pode colocar o Banco Master na Magnitsky também? Cara, o nível de podridão escancarada à luz do dia é impressionante. O Brasil, a gente está acostumado, sinceramente, nós estamos desensibilizados com a quantidade de escândalos desse governo e da nossa Suprema Corte. Escândalos de corrupção, de perseguição, de julgamento ilegal. A gente tá, mas isso aqui supera tudo, gente. Supera tudo. Nós estamos vendo diante dos nossos olhos a nossa mais alta corte infringindo todas as regras para blindar um dos maiores escândalos de corrupção envolvendo um banco no Brasil. Sem medo de serem julgados pelo povo. Gilmar Mendes, ao decidir basicamente blindar os ministros do STF, eu não acho que a preocupação principal dele seja com o Alexandre de Moraes. Eu acho que, inclusive, se for para o plenário, os outros ministros vão votar por causa desse caso. Gente, sabe quem que ia? Lewandowski, Barroso, Gilmar Mendes, Dias Toffoli. Estas pessoas conviviam em ambientes com essas pessoas que estão presas agora do Banco Master. Meu Deus, como que nós chegamos nesse buraco onde o medo hoje das pessoas não é roubar bilhões. O medo do povo no Brasil hoje é verbalizar a sua indignação diante da proteção da nossa Suprema Corte desses ladrões que roubaram bilhões. O perigo não é você ir lá e roubar. O perigo é você denunciar quem está roubando. Tagliaferro denunciou os crimes que estava cometendo, relatório forjado,
Mandado de prisão, teve que ir para Itália. Eduardo Bolsonaro denunciou mais alguns crimes ali, ações ilegais e perseguições do STF. Tá foragido dos Estados Unidos. Alan dos Santos denunciou, tá foragido. A gente vai ter que aprovar. O Centrão, cara, Centrão, não tem mais como fugir. A gente tem que aprovar o conjunto de PECs para devolver o STF para a caixinha deles. Porque nós estamos numa ditadura do judiciário e numa ditadura do judiciário mafiosa. Sabe, que defende bandido à luz do dia. E o perigo não é o cara do Banco Master ser preso. O perigo é a Polícia Federal vir na minha casa, o Alexandre de Moraes inventar alguma coisa, ou o Dias Toffoli, para mandar a Polícia Federal na minha casa, porque eu tô aqui falando que isso é um absurdo. Vou parar por aqui, porque eu já excedi. Nossa, meu sangue tá feio. Flávio Bolsonaro abre a possibilidade de não ir até o fim na disputa pela presidência. Filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro, o senador anunciou pré-candidatura ao Palácio do Planalto na última sexta-feira. Sem dar detalhes, o senador afirmou no início da tarde deste domingo que há chances de não prosseguir como pré-candidato à presidência da República. O parlamentar havia anunciado na última sexta-feira que havia sido escolhido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro para disputar o comando do Palácio do Planalto nas eleições gerais de 2026. Vejam o vídeo. Obrigado por ter acompanhado o culto aí junto comigo. Eu sabia que Deus já ia agir, mas não tão rápido de converter a imprensa. Então, bem-vindos todos aí, estou à disposição para que vocês quiserem perguntar e saber. Começou a ter o pré-campanha, senador? Não, começou a pré-campanha na igreja, né? A gente toma essa decisão no momento em que o presidente Bolsonaro se sentiu mais confortável de me pedir que anunciasse. A decisão dele não foi só na terça-feira, a gente já vinha conversando há bastante tempo, ele já tinha me falado algumas vezes perguntando se eu toparia colocar o meu nome para disputar, porque a gente sabe das dificuldades. Eu sempre disse para ele que estava na mão de Deus e ele sentiu por bem que eu fizesse após a reunião com ele, após conversar com algumas pessoas, e assim foi feito na semana passada. E agora é trazer as pessoas certas para o nosso lado, começar a colocar no papel aquilo que a gente pretende de caminho para o Brasil, porque é disso que se trata essa eleição agora. As pessoas, vocês inclusive que também são eleitores, não vão votar só numa pessoa. Vocês não vão escolher uma pessoa para ser o presidente do Brasil. Vocês vão escolher um caminho, que é o caminho que o Brasil vai seguir nos próximos 4 anos. Eu acho que a grande maioria está de acordo que não dá para continuar nesse rumo de tragédia anunciada com o atual governo. Como o senhor avalia a resposta do mercado? Tem liderança avaliando. Como o senhor avalia a resposta do mercado ao anúncio da sua pré-candidatura? Olha, eu avalio como natural e eu avalio que, assim como o mercado, eu também tenho a convicção de que mais 4 anos o Brasil não aguenta. Só que eles fazem uma análise precipitada, no meu ponto de vista, porque a partir do momento que eu tenho a possibilidade, com essa exposição e a cobertura que vocês da imprensa vão me dar, de conhecer um Bolsonaro diferente, um Bolsonaro muito mais centrado, um Bolsonaro que conhece a política, que conhece Brasília, e um Bolsonaro que realmente vai querer fazer uma pacificação nesse país, diferente do que a gente está vendo com o atual governo, que disse que viria para pacificar o país, disse que viria para governar para todos. Na verdade, o que a gente está vendo é o uso da máquina pública para perseguir opositores políticos, para alimentar cada vez mais a discórdia. E quem está sofrendo com isso é o povo na ponta da linha, que não vê uma perspectiva de melhorar a sua vida, que está vendo as suas liberdades ameaçadas. Um povo que está triste, de cabeça baixa, que não acredita mais na classe política, que não acredita mais no judiciário. E é isso que a gente tem que resgatar. Você não acha que tem risco de fragmentar a direita, senador? Senador, tem ter dito que o senhor não vai até o fim. O senhor vai até o fim com a candidatura? Olha, tem uma possibilidade de eu não ir até o fim. Eu tenho preço para isso. Eu vou negociar. Eu tenho preço para não ir até o fim. Só que eu só vou falar para vocês amanhã. Senador, qual foi a reação do Tarcísio com a sua pré-candidatura? Olha, o Tarcísio é um cara fora de série. Após a conversa na terça-feira com meu pai, a primeira pessoa que eu quis conversar foi o Tarcísio. E a reação dele foi a reação que eu também teria se fosse o contrário, se fosse o Tarcísio indicado pelo presidente Bolsonaro para disputar as eleições, já que nós não estamos no momento com a possibilidade do Jair Bolsonaro ser o nosso candidato a presidente. Então seria exatamente o contrário. Então foi muito boa a reação, um cara que se mostrou de peito aberto, mais uma conversa muito franca e sincera, como eu tive todas as vezes com ele. E para mim o Tarcísio é o principal cara do nosso time hoje. Porque eu tenho a convicção de que a gente vai
resgatar o Brasil, a gente vai ganhar a eleição, começando por São Paulo, com uma diferença maior de votos em relação à esquerda do que nós tivemos em 2022. Então não tem fragmentação da direita. Tem pessoas se unindo, independentemente de vaidade, de quem é a pessoa que vai estar na cabeça de uma chapa, pessoas que têm a convicção de que o Brasil não pode escolher de novo o caminho errado como fizeram em 2022. Vamos escolher o caminho certo em 2026, que é o caminho da prosperidade, que é o que a gente vai buscar incansavelmente, com seriedade, com responsabilidade fiscal e dando segurança e abraçando, cuidando das pessoas que hoje estão aí necessitando do poder público, precisam de um político para ter o que comer, por exemplo, recebendo um Bolsa Família. A gente vai tratar essas pessoas com dignidade, a gente vai dar esperança para elas e elas vão prosperar na vida, porque a chave disso está na cabeça delas, que elas podem sair dessa situação, ganhar muito mais, 3, 4, 5, 10 vezes mais, terem o próprio negócio, sem depender de político, nunca mais nas suas vidas. O senhor ainda avalia se tentar reeleição para senador? Direita, mas o senhor falou que não tem fragmentação da direita, mas Romeu Zema, Caiado mantiveram suas pré-candidaturas. E o Centrão até agora não se manifestou. Nem Ciro Nogueira, do Progressista, nem Marcos Pereira, do Republicanos, nem Kassab, do PSD. O senhor espera do mesmo? Não, não tem fragmentação. Está todo mundo junto para tirar essa ameaça à democracia, essa ameaça às famílias brasileiras, para tirar a pessoa que incentiva criminoso, a pessoa que não faz a sua parte para libertar as pessoas que hoje vivem sob o domínio da milícia, sob o domínio de um traficante de drogas. É um governo que não faz nada para coibir os narcoterroristas. Então todos nós, todos os partidos que você falou, independentemente de quem esteja na cabeça, a gente vai estar junto, a gente vai estar comemorando, se Deus quiser, após as eleições 26, juntos, para a gente governar o Brasil junto, seja qual for a pessoa ou de menos. Mas é isso que eu estou colocando aqui. Quando o senhor menciona que vai falar amanhã o preço, Eu quero que vocês fiquem falando do preço aí. Imagina como é o preço, quanto custa, aí eu abro mão da minha candidatura. mas o senhor vai anunciar isso em algum evento? Eu falo amanhã de novo a gente conversa, não tem problema nenhum. Mas só quero que vocês pensem, né? Mas é um o que é que pedido está em jogo no Brasil e quanto vale eu retirar minha candidatura. É um pedido do seu pai, do ex-presidente Bolsonaro, de que fale apenas amanhã? Não, eu não falo com meu pai desde terça-feira, né? Porque o presidente Bolsonaro não pode ter telefone celular dentro de onde ele está. Agora, o chefe do Comando Vermelho do PCC pode dar ordem para o tráfico do telefone dentro do presídio. Senador, o presidente sobre a anistia. E como está a conversa sobre a anistia? Eu espero que a gente paute essa semana a anistia. Eu espero que os presidentes da Câmara e do Senado cumpram aquilo que eles prometeram para nós quando eram candidatos ainda, de que pautariam a anistia e deixar o pau cantar no voto dentro do plenário, que é o que a gente sempre quis. Que vença a maioria, isso é democracia. A democracia não pode continuar sendo ameaçada por poderes, por fatores externos ao nosso legislativo. E o que aconteceu na semana passada foi muito grave. Uma retirada na canetada de uma prerrogativa constitucional do Senado Federal. Isso faz parte de um pilar básico da Constituição, que é o equilíbrio entre os poderes. São os freios e contrapesos que foram tirados numa canetada monocrática, revogando uma lei de 1950, como se tivesse alguma urgência de tratar esse assunto. Me pareceu muito mais uma blindagem e eu acho que o Senado ficou ainda muito mais exposto com uma situação como essa. E não estou falando aqui para promover nenhuma guerra institucional, estou falando aqui para a gente resgatar a nossa democracia. O Brasil precisa ser redemocratizado e é isso que eu vou defender daqui até as eleições. Faltar anistia ao preço de o senhor continuar na candidatura? Tá quente. Tá começando a ficar quente. Vamos pensar. Qual é a tua estratégia para atrair os partidos de centro, os partidos de centro-direito para sua candidatura? A minha estratégia é muito simples. Vem com quem vai ganhar, vem com quem tem o melhor projeto e aproveita agora, porque esse é o momento de mostrar quem está do nosso lado, esse é o momento de mostrar quem é leal ao Brasil, esse é o momento de mostrar quem está disposto a enfrentar as coisas para defender o coitado que está na ponta da linha tomando pistolada de assaltante no sinal de trânsito todo dia. Aquele cara que tem que ficar, não tem mais dinheiro para passagem, para procurar emprego. Essas pessoas que a gente tem que resgatar. Então o momento de resgatar e manifestar é isso agora. Comigo a negociação vai ser assim, vai ser por um projeto. Se você acredita no caminho que o Brasil tem que seguir, que é o oposto do que o PT está levando o Brasil, está muito bem-vindo para vir com a gente. E quando você vai encontrar com as lideranças para discutir esse projeto seu? Amanhã já vou ter uma conversa com alguns líderes partidários para entender melhor, para que eu acho que já demos alguns dias para que todos pudessem digerir essa notícia que eu reconheço, que pegou muita gente de surpresa. Não era o que grande parte da política estava esperando,
Mas foi o que Deus promoveu aqui, me fez tocar no coração e do coração do meu pai, que a gente tivesse que fazer nesse momento. Com quais líderes amanhã? Vamos conversar amanhã com o Valdemar, com o Rueda, com o Ciro Nogueira, o Rogério Marinho, que é o nosso líder, e vamos fazer o convite também ao Marcos Pereira nesse primeiro momento, para que todos possam conversar, sem compromisso de absolutamente nada, para que todos possamos ali trocar as nossas impressões e que todos vão ouvir da minha boca que o projeto que a gente vai colocar no papel, o projeto que vai ser vencedor, eu vou contar com ele. Você já vai levar isso para o presidente Bolsonaro na terça-feira? Lógico, na terça-feira, no pouco tempo que eu tenho nesse regime alexandrino que ele está tendo que se submeter, de apenas por 30 minutos por semana poder conversar com o próprio filho, vai ser o suficiente para eu, primeiro, mostrar para ele como é que, ao colocar o meu nome para disputar a presidência da República com a aquiescência dele, eu vou explicar para ele que era o que a nossa militância, em primeiro lugar, estava esperando, porque estava todo mundo de cabeça baixa e isso elevou o moral de todo mundo, isso reacendeu uma chama que estava apagada. E quando a gente fala de luz, você não vê um inseto indo em direção a uma luz que está apagada, você vê um inseto indo para bater na luz que está brilhando, porque a luz incomoda, porque a luz tira das trevas e mostra a verdade, a luz expõe, que é isso que eu pretendo fazer com a minha candidatura. Quem vai ser expor os problemas que o Brasil está passando, encarar com verdade, ir de frente, sem medo, com coragem, para que a gente tenha um diagnóstico perfeito, porque o Brasil precisa de uma quimioterapia forte para voltar a respirar, pelo menos. Quem seria o seu vice? Não, isso aí é uma coisa que decide muito mais lá na frente. Esse é o momento de consolidar o nosso projeto, de conversar com as pessoas dentro da política e principalmente começar a dar uma satisfação para o povo que está nos assistindo, que é o povo que tem que saber quais são as nossas propostas, que vão ser melhores do que a do governo que está aí, e eles vão escolher o caminho que o Brasil quer seguir. Senador, só uma dúvida, o senhor vai fazer então esse anúncio que pode ter um preço para a sua candidatura depois da reunião com os líderes que o senhor citou, é isso? Não tem prazo para eu fazer isso não, mas o garoto aqui foi bem, começou, tá quente, tá quente. O senhor sinalizou a retirada da minha candidatura pelo preço. Vou falar depois do intervalo, olha para essa câmera aqui. Essa aqui, depois do intervalo, a gente fala. Só para ficar claro, isso amanhã pode esperar explica que a gente vai falar melhor essa questão da anistia e o preço que o senhor... senhor... Esse preço aí vocês vão ficar pensando hoje, vão debater na imprensa aí. O senhor vai procurar o que o preço seria pautar a anistia, Não é só isso não, mas tá indo bem, vamos lá. O senhor vai procurar... Quem dá mais? Pessoal, obrigado aí por estar me acompanhando aqui no culto. Eu espero que alguns tenham ouvido aqui a mensagem de hoje, que é uma mensagem de paz, é uma mensagem de saber que a virada de chave do Brasil está dentro de cada um de nós, é isso que eu vou resgatar nessa campanha. O orgulho de ser brasileiro de novo, levantar a cabeça porque esse país vai ser uma nação próspera, porque está nas nossas mãos e é assim que vai ser, se Deus quiser.